Olá, meu nome é Gustavo e eu vou tratar sobre os padrões de beleza e como as redes sociais e as mídias digitais elas interferem nessa problemática. Primeiramente, vamos tratar de autoestima, que eu acho que a autoestima é uma coisa que é muito importante para nós, até porque uma pessoa sem autoestima é uma pessoa para baixo, é uma pessoa triste. Então, realmente, a manutenção da nossa autoestima, a gente tá bem conosco, com o nosso corpo, com nossa singularidade é muito importante. E essa autoestima, ela é constantemente colocada em prova a partir dos mecanismos de controle, a partir das massas, a partir da indústria cultural, a partir de tudo isso. Então, os padrões que são impostos na sociedade, eles são realmente agravantes de muitos processos que que a gente sofre realmente. Então, essa padronização, essa coisa de achar, de ver o bonito, de sempre ter alguém que é mais bonito, a gente vê na internet essas pessoas, a gente acompanhar em redes sociais, em televisão, em revistas, todas essas pessoas, e achar que aquilo realmente é uma verdade é um problema muito grande. Até porque aquilo tudo ali é criado realmente para se tornar um produto que a gente vai se comparar, que a gente vai querer ser igual e para movimentar justamente essa economia. Seja por cosméticos, seja por através de harmonização facial, seja através de outros procedimentos estéticos. Então, eu acredito que a gente se importando com essas coisas, a gente acaba esquecendo de uma parte de nós mesmos, esquecendo da nossa essência, a gente dando valor a essas coisas industriais, essas coisas que a gente vê, esses influenciadores, é realmente muito é um agravante direto da problemática da saúde mental da sociedade. Então, de acordo com a revista científica eletrônica de ciências aplicadas da FITE, que eu analisei, ela vem trazer como o título dela, inclusive, é A Influência da Mídia, o título do artigo, no caso. A influência da mídia nos padrões de beleza e seu impacto na autoestima das mulheres. Então, essa revista ela vem trazer justamente essa coisa dos padrões estéticos atrelado à mulher, que é uma coisa que gera muito a rivalidade feminina, a conhecida rivalidade feminina. E eu acredito que isso seja um problema muito grande da sociedade. Se comparar com outras mulheres, as mulheres que se comparam com outras mulheres que veem nas redes sociais, as blogueiras, as influenciadoras digital, já que aquilo é uma coisa que é montada, é uma coisa que é comprada e que é para realmente vender. E isso acaba por causar transtornos alimentares, distúrbios de imagem e prejudicar o processo de autoaceitação e a saúde mental. E outro dado que eu vi também foi que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil ele realiza mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos anualmente. Então, é uma coisa uma escala muito grande, é um número muito grande de procedimentos que são realizados anualmente e que a gente, de certa forma, precisa realmente parar. Então, acho que a gente precisa realmente valorizar o que é nosso e deixar esses padrões de belezas para lá e tentar destruir esses padrões de beleza, a gente criar o nosso próprio estilo através dos nossos gostos e deixar essa ideia de lado e também combater, claro, a disseminação dos padrões de beleza. E é isso. Espero que tenha entendido e foi isso aí. Olá, meu nome é André Lucas e agora nós vamos adentrar em um tópico do podcast muito importante para entendermos e combatermos, que é justamente o racismo estético. Antes de inicializarmos, eu gostaria de destacar que toda a análise desse tópico ele foi feita a partir da obra
do escritor e sociólogo Seu João Xavier, no livro Racismo Estético, Decolonizando Mentes e Práticas Educativas. Eu não tive a oportunidade de ler o livro na íntegra, porém eu trouxe alguns conceitos e palavras-chave por meio de análise de professores da Universidade Federal de Minas Gerais e reviews e debates do próprio sociólogo Seu João Xavier. O que é o racismo estético? O racismo estético ele é basicamente a discriminação das características, dos fenotípicos da população negra, da população indígena, envolvendo justamente essa inferiorização dessas características físicas. Então, justamente por envolver uma questão estética, infelizmente ele é mais socialmente aceito, ele é mais normalizado, ele está muito presente na nossa sociedade e ele não é reconhecido. É um ato discriminatório, é uma prática recorrente na nossa sociedade, mas justamente por envolver essas questões que não são debatidas, eles acabam sendo mais normalizados. Então, agora que nós já entendemos o que é o racismo estético, quais são os exemplos, quais são as manifestações dessa prática, dessa triste prática na nossa sociedade. O primeiro exemplo que eu trouxe, que inclusive é debatido na obra, é justamente a pressão exercida pela sociedade nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, negros, mulheres, homens negros, em busca, né, que incentivam eles a buscar esse padrão de beleza que nós sabemos que é um padrão irreal, né, esse padrão de beleza que são baseados nos valores eurocêntricos, né? Então, justamente essa constituição, essa definição de que a pele clara, a pele branca, o cabelo liso, os olhos claros, o nariz fino, a boca fina representam o símbolo da beleza, que nós sabemos que não é uma realidade. Essa valorização desses traços eurocêntricos, infelizmente, perpetua na sociedade essa busca desenfreada por esse padrão de beleza e favorece a perda da identidade da população negra e da população indígena, que se vê literalmente à mercê da sociedade justamente nessa questão estética, né? Eles não se sentem representados. Até porque quando se vê uma propaganda, quando se vê um desfile, o que é representado são mulheres brancas, altas, magras, de cabelo liso, e nunca uma mulher negra, uma mulher com cabelo crespo, um homem negro, um homem com seu cabelo crespo, uma mulher indígena, um homem indígena. Então a falta dessas personalidades nos agentes comunicacionais, nas propagandas, nos desfiles, infelizmente contribui para esse racismo estético. Então, meninas, meninos, crianças que abdicam do seu cabelo crespo em busca do cabelo liso para poder atender essa necessidade desse padrão de beleza é um exemplo do racismo estético. Falas extremamente racistas como é uma questão de aparência, não é preconceito, alise seu cabelo, o cabelo crespo é um cabelo sujo, o cabelo crespo é um cabelo ruim, cabelo de pinchain, cabelo de bombril, todas essas falas constituem esse racismo estético que está cada vez mais presente na sociedade. E as maneiras de combater esse racismo estético é justamente por meio de políticas públicas, de práticas antirracistas, entender essas frases que machucam, essas frases que inferiorizam, essas frases que segregam e combater, corrigir quando se deparar com esse tipo de frase, com esse tipo de frases, é uma maneira de ir contra esse racismo estético. Eu gostaria de debater mais sobre esse tema, porém o tempo, infelizmente, é muito pequeno para o nosso grupo, mas espero que tenham entendido e obrigado pela atenção. Oi, gente, me chamo Kailane. Para decorrer do assunto, eu vou falar sobre o preconceito com as pessoas acima do peso. Para poder falar do assunto, eu estou usando como referência o livro Sociologia da Obesidade, do filósofo Jean-Pierre Paulin. Estou usando alguns dados da Abeso e também estou usando um vídeo que foi postado no canal Espectro, que, se eu não me engano, o título do vídeo é 30 gordos versus um treinador. A gordofobia ela não é só falta de educação, como a sociedade vê, mas ela também é uma barreira que exclui parte da sociedade. Ela existe justamente porque a sociedade que só existe um tipo ideal de corpo, que é o corpo magro, ignora também que a questão do peso não é só uma questão de escolha, preguiça, tampouco de desleixo. Na verdade, ser gordo, ter sobrepeso, envolve assuntos muito complexos, fatores muito complexos, como a genética, a saúde mental e principalmente a situação financeira da pessoa, se ela tem acesso a bons médicos ou alimentação saudável.
A ABESO, que é uma associação de estudos sobre obesidade, diz que 85% das pessoas gordas no Brasil já sofreram algum tipo de gordofobia. Para dar continuidade, eu vou usar um pensamento do sociólogo Jean-Pierre Paulin, que ele explica que a sociedade transforma o corpo gordo em algo vergonhoso. Não é só uma característica física, passa a ser visto como um sinal de que a pessoa é preguiçosa, fraca ou que não tem disciplina. Para poder comprovar o que foi dito, eu trouxe alguns dados brasileiros que foram ditos alguns no vídeo para a gente poder se basear como isso acontece na realidade. No emprego, pessoas gordas ganham bem menos e têm menos chances de crescer na carreira, mesmo sendo competentes. Isso porque eles já são vistos como pessoas indisciplinadas por terem, é claro, eu vou falar de uma forma meio chula, mas por terem ficado do jeito que estão, pelo corpo deles terem ficado daquele jeito, visto como que eles não cuidam da saúde. Isso acaba relacionando com o trabalho, quando na verdade não tem nada a ver a área de trabalho com a vida pessoal, mas por preconceito acaba acontecendo. Nos médicos, quando uma pessoa com sobrepeso vai ao médico, seja lá a fim de qualquer tratamento, muitas das vezes os médicos vão olhar aquilo como o problema, o sobrepeso. Ou seja, às vezes a pessoa está em busca de qualquer outro tratamento alternativo e o médico vai sugerir a perda de peso por puro preconceito. Socialmente, a falta de assentos maiores nos ônibus, nas salas de espera ou até nas catracas dos prédios mostra que a sociedade não quer ou não se preparou para receber o corpo gordo, ou seja, a falta de acessibilidade para essas pessoas acima do peso. Para acabar com gordofobia, a gente precisa parar de julgar e de patologizar, ou seja, tratar como doença o corpo. É fundamental que todos aprendam a respeitar a diversidade de corpos e que o governo garanta que haja acessibilidade e tratamento digno para todo mundo, em qualquer lugar. Ou seja, não depende só da gente, mas também não depende só do governo, é algo coletivo. A gente precisa se juntar, tanto socialmente como com ações públicas, para que essa injustiça, para que esse preconceito não perpetue mais na sociedade. Olá, meu nome é Sara e eu vou falar sobre como a pressão estética afeta no envelhecimento das mulheres. Na nossa sociedade, envelhecer não significa apenas mudanças físicas. Para as mulheres, o envelhecimento ele vem acompanhado de uma cobrança constante para manter uma aparência jovem, como se qualquer sinal natural do tempo fosse algo negativo. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, essa pressão estética está profundamente ligada ao idadismo, que é o preconceito contra pessoas idosas, que atinge as mulheres de forma muito mais intensa. E desde jovens, as mulheres são ensinadas a cuidar da aparência e a corresponder a padrões de beleza rígidos. E quando chegam à maturidade, esses padrões não desaparecem, eles se tornam ainda mais exigentes, rugas, fios brancos, mudanças no corpo, tudo que é parte natural no envelhecer passa a ser visto como falha, como se a mulher ela estivesse perdendo o valor, e isso faz com que muitas idosas elas sintam necessidade de esconder a sua idade, reforçando o medo de parecer velha. E em uma reportagem da Band, é reforçada essa ideia ao mostrar que a pressão estética ela não afeta só a autoestima, mas também a saúde emocional das mulheres. E especialistas apontam que enquanto homens envelhecem recebendo elogios por parecerem maduros ou interessantes, as mulheres são constantemente comparadas a um ideal de juventude praticamente impossível de manter. E essa diferença revela o quanto o preconceito estético é seletivo e desigual. A cobrança social faz com que muitas mulheres busquem procedimentos estéticos, tinturas e tratamentos e formas de disfarçar sinais da idade, não por desejo próprio, mas por medos do julgamento. Isso cria um ciclo de ansiedade, insegurança e insatisfação contra o próprio corpo. E quando somamos essa pressão estética à sobrecarga acumulada que as mulheres carregam ao longo da vida, o processo de envelhecer se torna ainda mais difícil. E como exemplo, nós temos o filme A Substância, que aborda a pressão estética nas pessoas mais velhas, em que a personagem principal ela é demitida do trabalho por estar envelhecendo e não estar mais tão bonita. E, em consequência, ela vai atrás de uma substância que a deixa jovem, mas no fim ela sofre mentalmente
e fisicamente. Oi, gente, meu nome é Maria Rita e hoje no meu tópico eu vou falar de um assunto que instiga a coçar um pouquinho a cabeça. Como é que a indústria de beleza ela consegue se manter em um crescimento bilionário utilizando justamente das nossas fraquezas e vulnerabilidades? A gente vai mergulhar em um ciclo vicioso que transforma cosméticos e procedimentos estéticos em soluções que, na verdade, são para resolver um problema que muitas das vezes nem existiria sem a pressão do mercado. Vamos aos fatos. Essa indústria ela movimenta uma dinâmica inacreditável de dinheiro no planeta. Repare bem, quando a economia global ainda sofre um declínio, como a gente viu em fontes de peso como a Folha e o G1, em vez dessa indústria ela ter um declínio, ela acaba se expandindo, porque essa ideia de melhorar a aparência deixou de ser um luxo para se tornar uma rotina quase obrigatória para muita gente. Ao cruzar diferentes fontes, a gente descobriu um padrão. Essa indústria é boa em criar, manter e hiperreforçar estereótipos de beleza inalcançáveis. Eles são o ar que a gente respira em comerciais, em filmes nas redes sociais, em discurso dos influenciadores. Subliminarmente, a sociedade aceitou que a beleza é um checklist. Você precisa ter a pele impecável, o seu corpo tem que se encaixar até os limites e simplesmente não pode ter um fio de cabelo fora do lugar. É nesse abismo entre os padrões estabelecidos e a realidade de cada um que nasce a insegurança. E é justamente onde o mercado vem com seus femininos perfeitos. Um bom exemplo dessa dinâmica é justamente o filme A Substância de 2024. Ele leva a um excesso da reforçação dos estereótipos para uma pessoa perfeita e juvenil. Na verdade, na história, existe uma substância que promete rejuvenescer, criando uma pessoa mais jovem e mais ideal da personagem principal. É justamente essa metáfora poderosa que os atalhos migrosos que a indústria vende o tempo todo. Cosméticos, produtos de cabelo, maquiagem e até procedimentos invasivos, como cirurgias e preenchimentos, muitas das vezes são tudo empacotado em um negócio só para um atalho para silenciar justamente essa insegurançazinha presente. Perceba na linguagem das propagandas. Os slogans, eles sempre vão utilizar verbos no imperativo e na questão corretiva, tipo corrija, renove, melhore os pontos, rejuvenesça. E é justamente nessa questão que a mensagem ela se torna sutil, mas ela se torna destrutiva. Porque, por mais que você faça tudo, você nunca estará completa. Sempre há uma falha e sempre vai ter algo ali para ser consertado. Oi, gente, meu nome é Maria Rita. E hoje no meu tópico eu vou falar de um assunto que... É importante notar que essa pressão estética, embora esteja crescendo nos homens, ela ainda afeta significativamente as mulheres, principalmente jovens. E as redes sociais só acabam reforçando isso. Porque atrás daquela publicação existe uma edição, existe uma pose perfeita, existe um filtro, e isso acaba gerando comparação, que por natureza chega a ser desleal e exaustiva. É claro que existe um lado positivo dessa moeda. É inegável que o procedimento de autocuidado, sem utilização de cremes, realização de procedimentos, pode ser um motor de autoestima legítimo. O ponto crítico que fica evidente na literatura e no estudo social é justamente reduzir a pessoa à capacidade dela se encaixar em um molde. E essas falhas estéticas, elas deixam de ser um incômodo pessoal para ser um problema social onde a indústria da beleza fatura em cima. É, em essência, o ciclo da indústria em 3 partes. Primeiro, eles vão buscar o seu público-alvo. Segundo, eles vão instigar em você que você tem uma inadequação. E terceiro, eles vão tentar vender esse remédio para combater essa inadequação. É justamente que de década para década não se muda nada, somente a embalagem e o marketing. Nossa análise também insistia no ponto crucial, a busca da informação da verdade. Muitas soluções, na verdade, que são consideradas inofensivas, principalmente procedimentos estéticos, acabam que na realidade não são e só são minimizados pela propaganda. Portanto, o uso de fontes confiáveis, como livros especialistas, jornalismo investigativo, entre outros, ajuda a criar um escudo para combater a propaganda agressiva. É importante notar que essa pressão estética, embora esteja crescendo nos homens, ela ainda afeta significativamente as mulheres, principalmente jovens. E as redes sociais só acabam reforçando isso. Porque atrás daquela publicação existe uma edição, existe uma pose perfeita, existe um filtro, e isso acaba gerando comparação, que por natureza chega a ser desleal e exaustiva. É claro que existe um lado positivo dessa moeda. É inegável que o procedimento de autocuidado, sem utilização de cremes, realização de procedimentos, pode ser um motor de autoestima legítimo. O ponto crítico que fica evidente na literatura e no estudo social é justamente
reduzir a pessoa à capacidade dela se encaixar em um molde. E essas falhas estéticas, elas deixam de ser um incômodo pessoal para ser um problema social onde a indústria da beleza fatura em cima. É, em essência, o ciclo da indústria em 3 partes. Primeiro, eles vão buscar o seu público-alvo. Segundo, eles vão instigar em você que você tem uma inadequação. E terceiro, eles vão tentar vender esse remédio para combater essa inadequação. É justamente que de década para década não se muda nada, somente a embalagem e o marketing. Nossa análise também insistia num ponto crucial, a busca da informação da verdade. Muitas soluções, na verdade, que são consideradas inofensivas, principalmente procedimentos estéticos, acabam que na realidade não são e só são minimizadas pela propaganda. Portanto, o uso de fontes confiáveis, como livros especialistas, jornalismo investigativo, entre outros, ajuda a criar um escudo para combater a propaganda agressiva. É importante notar que essa pressão estética, embora esteja crescendo nos homens, ela ainda afeta significativamente as mulheres, principalmente jovens. E as redes sociais só acabam reforçando isso. Porque atrás daquela publicação existe uma edição, existe uma pose perfeita, existe um filtro, e isso acaba gerando comparação. Para finalizar essa discussão do tópico, não podemos demonizar a indústria da beleza, até porque ela é um negócio. A problemática está nela utilizar a nossa vulnerabilidade para se alimentar. E justamente por isso fica uma reflexão pessoal. Você está fazendo tal procedimento estético, utilizando tal produto para ter um autocuidado e se sentir bem, ou simplesmente por obrigação e pressão externa? É justamente na resposta que se tem a diferença. Bom, pessoal, me chamo José Isaías e hoje eu vou falar sobre como os influenciadores digitais eles influenciam diretamente nos padrões de beleza da sociedade atual, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de andar, na forma de interagir no geral. Isso tudo utilizando artigos científicos, blogs e também algumas falas de alguns sociólogos. Alguns autores, como por exemplo Pierre Bourdieu, ajudam a entender esse fenômeno. Bourdieu, ele fala sobre o capital cultural e o capital simbólico, que são formas de prestígio e poder social, onde esses influenciadores, essa mídia digital, eles possuem muito desses capitais e eles acabam tendo esse poder de influência sobre a sociedade no geral, influenciando nos seus padrões de beleza, na sua forma de pensar, no seu comportamento, dentre outras coisas. Nas plataformas como, por exemplo, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e outros, observamos que esses influencers, eles divulgam uma rotina de cuidado pessoal, onde eles divulgam, por exemplo, que eles vão para a academia, que eles tomam alguns tipos de suplemento, remédios, enfim, tudo isso também para tentar vender esse tipo de material. Como remédios e suplementos, por exemplo. Só que eles muitas das vezes não contam que eles passaram por uma série de cirurgias, que eles passaram por pessoas que cuidam da pele de forma profissional, que eles passaram por cirurgias estéticas e etc. Algo que foge totalmente da realidade do brasileiro, porque muitas das vezes o brasileiro não tem dinheiro nem para tirar férias, nem para ter um tempo para a própria família, imagine para ter esses cuidados pessoais de forma exagerada. Esse fenômeno é explicado pelo sociólogo Guy Debord, onde ele trata esse fenômeno com o nome Sociedade do Espetáculo, onde ele explica que a mídia ela transforma esses padrões sociais de uma determinada forma para que eles virem uma determinada mercadoria. Então, por exemplo, se você quer alcançar um determinado padrão de estética, você tem que comprar suplementos como whey, como creatina, tem que comprar maquiagem, tem que ir para a academia todos os dias. Então ela transforma esse espetáculo em uma grande mercadoria, um grande negócio. Outro ponto importante é que essas marcas elas contratam esses influenciadores digitais para divulgar seus produtos como uma forma de marketing, já que aqueles influenciadores eles criam uma imagem onde a sociedade quer seguir, mas eles não contam quais são os efeitos colaterais daqueles medicamentos, por exemplo, e quais sacrifícios eles têm que fazer para alcançar aquele determinado padrão de beleza. Esse mecanismo ele se aproxima da tese que foi discutida por Adorno e Horkheimer, onde eles discutem justamente isso, justamente como essa mídia ela cria esses padrões para criar um grande mercado cultural e gerar mais vendas e mais lucros cada vez mais. Então podemos concluir que esses influenciadores, eles influenciam a vida dessas pessoas no geral por fazerem parte do seu cotidiano, manipulando assim tanto a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de agir no geral, influenciando essas pessoas de forma que elas nem percebam. Então, para mudar esse cenário, temos que desenvolver um senso crítico para conseguir entender que não é preciso alcançar um determinado padrão de beleza social que
que é inalcançável. Não é necessário fazer cirurgias estéticas, cirurgias plásticas e, enfim, para ter uma saúde corporal adequada, por exemplo. Isso desses influenciadores, eles criam uma falsa ilusão de que aquele corpo deles é saudável, coisa que muitas das vezes não é, e muitas das vezes o nosso corpo que é saudável, mesmo o nosso corpo não seguindo esses padrões impostos por essas pessoas. Oi, meu nome é Francisco e hoje eu vou falar como as edições, imagens e filtros criados pela inteligência artificial podem mudar a forma como a gente enxerga o mundo e a forma como a gente se enxerga. A tecnologia ela evoluiu tanto que hoje em dia dá para mudar o rosto, os filtros, né, o corpo, criar cenários que não existem, tudo isso por meio da inteligência artificial. Hoje em dia tem uma coisa chamada deepfakes. O que são os deepfakes? Deepfakes é basicamente um vídeo no qual eu posso pegar o meu rosto aqui do jeito que ele tá, sorrindo ou chorando, e alterar para uma coisa totalmente diversa do inicial proposto. Ou seja, um vídeo de explicação pode se tornar um vídeo engraçado, um vídeo de humor, como hoje em dia dá pra ver muito, né? No TikTok, no Instagram, vídeos, por exemplo, onde pegam uma senhora caindo do telhado. No caso, um vídeo totalmente irreal, usando pessoas com outras expressões ou sofrendo outro tipo de coisa. No caso, tendo outra reação relacionada a alguma coisa. É algo muito interessante que o trecho traz, são essas manipulações que criam uma dúvida constante no público, de tipo, isso é realmente real? Isso que eu estou vendo é IA ou não? Provavelmente você já se viu se perguntando em algum momento para algum amigo seu ou alguma pessoa que te mostre um vídeo engraçado de humor ou de piada. Ah, isso é IA? Ou isso é algo real? Ou seja, já não vale, tipo, a gente já não sabe o que é de verdade e o que foi alterado ou mexido com o auxílio da inteligência artificial. Isso vale também para os filtros comuns. A gente usa no Instagram, no TikTok, eles afinam o rosto, mudam os olhos, transformam em outra cor, corrigem a pele e mudou totalmente a aparência, geralmente se aproximando mais de padrões estéticos, os mesmos que nós vemos no TikTok, no Instagram, imagens perfeitas, aquelas pessoas que nós... Meu Deus, que pessoa bonita, sabe? E a maioria das vezes nós acabamos se comparando com algo que nem existe, tipo uma imagem muito linda criada por IA de uma pessoa esteticamente perfeita, no qual a gente acaba se comparando a esse padrão, o qual é inexistente. Na TV ou no cinema, nas redes sociais, acabam incentivando um olhar mais crítico, porque são tantas manipulações, distorções e complementos artificiais que a gente começa a questionar mais o que é realmente real. Isso acabou gerando uma repercussão de tipo que nós estamos criando um mundo virtual, um mundo paralelo, no qual ele é composto de imagens perfeitas, muitas vezes irreais. E esse tipo de conteúdo pode influenciar a forma como lidamos com qualquer situação, influenciando em decisões políticas, decisões sociais, porque se a nossa percepção da realidade muda, muda o jeito também que a gente age. Então, quando a gente fala de filtros de edição, não é só vaidade, é sobre como as pessoas criam expectativas irreais e aumentam a comparação, e até mexem com a forma como a gente se vê no mundo. E por isso é tão importante o olhar crítico, que está se tornando cada vez mais necessário para fugir desse tipo de padrão irreal. Meu nome é Taislane e eu vou falar sobre procedimentos estéticos e cirurgia. A busca por padrões estéticos idealizados tem levado à banalização dos procedimentos estéticos, que se tornaram comum, mesmo sem reflexão sobre seus riscos. A mídia reforça modelos de beleza, afetando sobretudo mulheres e gerando exclusão social para quem não se enquadra nesses padrões de beleza. O estudo, baseado em uma revisão narrativa do artigo dos últimos 5 anos, busca compreender a consequência desse fenômeno e o papel das mídias na disseminação do ideal do corpo perfeito, ampliando o debate sobre o aumento dessas intervenções na sociedade atual. Os padrões de beleza impostos pela mídia têm contribuído para que a banalização dos procedimentos estéticos na sociedade atual.
mostrando que essas intervenções, antes vistas como algo excepcional, tornando-se comum e muitas das vezes feitas sem a devida consciência dos seus riscos. Também destaca que esses padrões afetam especialmente as mulheres e podem gerar exclusão social. Por fim, o estudo ele pretende entender melhor essa consequência e o papel nas redes sociais nesse processo. A disseminação de um ideal da beleza faz com que muitos profissionais da estética eles priorizam o lucro em vez de uma avaliação ética sobre a real necessidade dos procedimentos. Assim, a banalização das cirurgias começa nos próprios consultórios, onde faltam cuidados quando os riscos são físicos ou mentais são envolvidos. As redes sociais intensificam esse processo ao removerem, por meio de publicidades constantes, a busca pelo corpo ideal, o corpo perfeito. Diante disso, é fundamental conscientizar os profissionais da saúde para que atuem com responsabilidade, orientando adequadamente seus pacientes e evitando a normalização dos procedimentos estéticos desnecessários. Meu nome é Brian e eu vou concluir falando sobre os impactos psicológicos. A comparação com os outros é uma prática que está bastante enraizada no comportamento humano e existem várias razões para isso. Um dos principais motivos é o desejo do autoconhecimento. Desde a infância, observamos e aprendemos com as pessoas ao nosso redor, usando esses indivíduos como referência para avaliar nosso próprio desenvolvimento. Fazer uma comparação com os outros nos dá uma forma de medir nossos avanços, talentos e até nossas falhas. Ao nos colocarmos lado a lado com os outros, tentamos descobrir onde nos encaixamos em termos de habilidades, sucesso e até valor pessoal. Outro fator importante é a influência da sociedade. Vivemos em um mundo interconectado, onde as normas sociais são estabelecidas com base no comportamento coletivo. A comparação com os outros ajuda a seguir ou desafiar essas normas. Isso ocorre tanto em termos de aparência, estilo de vida, carreira, quanto nas escolhas pessoais. As redes sociais, por exemplo, amplificam esse fenômeno, já que nos expõem constantemente à vida dos outros e muitas vezes criando uma ilusão de perfeição. No entanto, a comparação também tem um lado negativo. Quando nos concentramos apenas em aspectos que nos fazem sentir inferiores, ela pode, por exemplo, alimentar inseguranças e criar uma mentalidade de competição destrutiva. Comparar nossas fraquezas com os pontos fortes de outros pode nos levar a perder a confiança ou subestimar nossos próprios sucessos. Assim sendo, a chave é aprender a usar a comparação de forma construtiva como uma ferramenta para autoaperfeiçoamento e inspiração. Em vez de um fator que mina nossa autoestima, a comparação constante pode gerar insegurança em diferentes aspectos da vida, como aparência física, carreira ou relacionamentos. Assim sendo, esse tipo de pensamento competitivo pode aumentar, por exemplo, os níveis de ansiedade, especialmente quando buscamos sempre estar à altura das expectativas que vemos nos outros. Essa comparação constante é um dos maiores problemas. A gente coloca a nossa vida real, com altos e baixos, ao lado de uma vida editada dos outros. Isso gera insegurança, sensação de não ser bom bastante e muitas vezes nos faz esquecer que cada pessoa tem seu tempo, sua história e seus desafios. Então é importante ter consciência desses impactos e aprender a usar as redes sociais de um jeito mais saudável, sem deixar que elas controlem nossa cabeça ou nossa autoestima. Oi gente, meu nome é Maria Rita e hoje no meu tópico eu vou falar de um assunto que instiga e coçar um pouquinho a cabeça. Como é que a indústria de beleza ela consegue se manter em um crescimento bilionário utilizando justamente das nossas fraquezas e vulnerabilidades? A gente vai mergulhar em um ciclo vicioso que transforma cosméticos e procedimentos estéticos em soluções que na verdade são para resolver um problema que muitas das vezes nem existiria sem a pressão do mercado. Vamos aos fatos. Essa indústria, ela movimenta uma dinâmica inacreditável de dinheiro no planeta. Repare bem, quando a economia global ainda sofre um declínio, como a gente viu em fontes de peso como a Folha e o G1, em vez dessa indústria ela ter um declínio, ela acaba se expandindo,
porque essa ideia de melhorar a aparência deixou de ser um luxo para se tornar uma rotina quase obrigatória para muita gente. Ao cruzar diferentes fontes, a gente descobriu um padrão. Essa indústria é boa em criar, manter e hiperreforçar estereótipos de beleza inalcançáveis. Eles são o ar que a gente respira em comerciais, em filmes nas redes sociais, em discurso dos influenciadores. Subliminarmente, a sociedade aceitou que a beleza é um checklist. Você precisa ter a pele impecável, o seu corpo tem que se encaixar até os limites e simplesmente não pode ter um fio de cabelo fora do lugar. É nesse abismo entre os padrões estabelecidos e a realidade de cada um que nasce a insegurança. E é justamente onde o mercado vem com seus fêmeas perfeitos. Um bom exemplo dessa dinâmica é justamente o filme A Substância de 2024. Ele leva a um excesso da reforçação dos estereótipos para uma pessoa perfeita e juvenil. Na verdade, na história, existe uma substância que promete rejuvenescer, criando uma pessoa mais jovem e mais ideal da personagem principal. É justamente essa metáfora poderosa que os atalhos migrosos que a indústria vende o tempo todo. Cosméticos, produtos de cabelo, maquiagem e até procedimentos invasivos, como cirurgias e preenchimentos, muitas das vezes são tudo empacotado em um negócio só para um atalho para silenciar justamente essa insegurançazinha presente. Perceba na linguagem das propagandas. Os slogans, eles sempre vão utilizar verbos no imperativo e na questão corretiva, tipo corrija, renove, melhore os pontos, rejuvenesça. E é justamente nessa questão que a mensagem ela se torna sutil, mas ela se torna destrutiva. Porque, por mais que você faça tudo, você nunca estará completa. Sempre há uma falha e sempre vai ter algo ali para ser consertado. Oi, gente, meu nome é Maria Rita e hoje no meu tópico eu vou falar de um assunto que... É importante notar que essa pressão estética, embora esteja crescendo nos homens, ela ainda afeta significativamente as mulheres, principalmente jovens. E as redes sociais só acabam reforçando isso. Porque atrás daquela publicação existe uma edição, existe uma pose perfeita, existe um filtro, e isso acaba gerando comparação, que por natureza chega a ser desleal e exaustiva. É claro que existe um lado positivo dessa moeda. É inegável que procedimentos de autocuidado, sendo com a utilização de cremes, realização de procedimentos, pode ser um motor de autoestima legítimo. O ponto crítico que fica evidente na literatura e no estudo social é justamente reduzir a pessoa à capacidade de ela se encaixar em um molde. E essas falhas estéticas, elas deixam de ser um incômodo pessoal para ser um problema social onde a indústria da beleza fatura em cima. Em essência, o ciclo da indústria em 3 partes. Primeiro, eles vão buscar o seu público-alvo. Segundo, eles vão instigar em você que você tem uma inadequação. E terceiro, eles vão tentar vender esse remédio para combater essa inadequação. É justamente que de década para década não se muda nada, somente a embalagem e o marketing. Nossa análise também existia num ponto crucial, a busca da informação da verdade. Muitas soluções, na verdade, que são consideradas inofensivas, principalmente procedimentos estéticos, acabam que na realidade não são e só são minimizadas pela propaganda. Portanto, o uso de fontes confiáveis, como livros especialistas, jornalismo investigativo e entre outros, ajuda a criar um escudo para combater a propaganda agressiva. É importante notar que essa pressão estética, embora esteja crescendo nos homens, ela ainda afeta significativamente as mulheres, principalmente jovens. E as redes sociais só acabam reforçando isso. Porque atrás daquela publicação existe uma edição, existe uma pose perfeita, existe um filtro, e isso acaba gerando comparação, que por natureza chega a ser desleal e exaustiva. É claro que existe um lado positivo dessa moeda. É inegável que procedimentos de autocuidado, sendo com a utilização de cremes, realização de procedimentos, pode ser um motor de autoestima legítimo. O ponto crítico que fica evidente na literatura e no estudo social é justamente reduzir a pessoa à capacidade de ela se encaixar em um molde. E essas falhas estéticas, elas deixam de ser um incômodo pessoal para ser um problema social onde a indústria da beleza fatura em cima. Em essência, o ciclo da indústria em 3 partes. Primeiro, eles vão buscar o seu público-alvo. Segundo, eles vão instigar em você que você tem uma inadequação. E terceiro, eles vão tentar vender esse remédio para combater essa inadequação. É justamente que de década para década não se muda nada, somente a embalagem e o marketing. Nossa análise também existia num ponto crucial, a busca da informação da verdade. Muitas soluções, na verdade, que são consideradas inofensivas, principalmente procedimentos estéticos, acabam que na realidade não são e só são minimizadas pela propaganda. Portanto, o uso de fontes confiáveis, como livros especialistas, jornalismo investigativo e entre outros, ajuda a criar um escudo para combater a propaganda agressiva. É importante notar que essa pressão estética, embora esteja crescendo nos homens, ela ainda afeta significativamente as mulheres, principalmente jovens. E as redes sociais só acabam reforçando isso. Porque atrás daquela publicação existe uma edição, existe uma pose perfeita, existe um filtro, e isso acaba gerando comparação, que
Para finalizar essa discussão do tópico, não podemos demonizar a indústria da beleza, até porque ela é um negócio. A problemática está nela utilizar a nossa vulnerabilidade para se alimentar. E justamente por isso fica uma reflexão pessoal. Você está fazendo tal procedimento estético, utilizando tal produto para ter um autocuidado e se sentir bem, ou simplesmente por obrigação e pressão externa? É justamente na resposta que se tem a diferença. Para finalizar,